Pessoal, boa noite. Vamos começar os trabalhos aqui, né? Até para a gente não atrasar demais o andamento, o nosso cronograma que a gente planejou para hoje. Então, começando agora a audiência pública do Orçamento Cidadão 2027, PELOA 2027, especificamente do Butantan aqui hoje. Eu vou passar um cronograma bem básico do que vai ser falado aqui hoje, né? Mais ou menos para a gente se programar também. Faço uma fala inicial aqui, um pouquinho, com a presença do subprefeito também explicando como é que vai ser o andamento aqui da noite, né? Eu explico um pouco como se dá o Orçamento Cidadão, o que é o Orçamento Cidadão, o processo em si, né? Depois a ideia é que a gente se divida, áreas temáticas, grupos por tema, falando de educação, saúde, transporte, enfim, a gente se divida em grupos para que a gente consiga elaborar, consiga fazer propostas visando o Orçamento Cidadão, né? Em seguida, aí a parte mais importante da noite, a gente abre espaço para fala, aí abre o microfone para os interessados em geral, e a gente finaliza logo em seguida. A ideia é que a gente, no máximo, vá até as 9h30, agora são quase 7, né? A gente tem bastante tempo pela frente, não vamos chegar nesse limite, mas o cronograma mais ou menos esperado para hoje é isso. Eu vou chamar aqui o subprefeito presente, o Gabriel. Gabriel, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? É um prazer acompanhar aqui com vocês. Queria agradecer a presença de todos, ressaltar aqui a importância do Orçamento Cidadão, essa ideia que veio aí da gestão do Ricardo Nunes, trouxe aí à população a possibilidade de utilizar uma verba considerável aí, e dar essa autonomia para os munícipes, para os cidadãos, utilizar da melhor forma, que conhece mais do que ninguém os problemas aí de cada bairro, né? E nós aqui, representando 5 distritos do Butantan, cada um de vocês aqui, os rostos bastante conhecidos, né? Também sabem dos problemas, e ressaltar aqui a importância, ressaltar a responsabilidade sobre os projetos, sobre as votações, e, mais uma vez, homenagear aí a iniciativa do orçamento ser disponibilizado, coisa que nunca aconteceu em nenhuma outra gestão. E é isso. Agradecer também aqui a presença do Wilson, representando a Secretaria de Planejamento, que está aqui na presença do secretário Clodoaldo. E é isso aí, gente. Vamos seguir aí da melhor forma, e espero também que nós tenhamos uma audiência aqui bastante produtiva, bastante respeitosa, e que a gente pense aqui na questão frutífera, para que o motivo, qual que é a natureza dessa nossa discussão, dessa nossa conversa, dessas nossas explicações. É isso aí então, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou começar. Obrigado, Sub. Bom, antes de mais nada, me chamo Wilson Cabral, sou servidor de carreira da CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, que está por trás do Orçamento Cidadão. É quem cuida, quem faz o acompanhamento, a elaboração, quem elabora o calendário. Quem está por trás, exatamente, do Orçamento Cidadão, desde o ano passado, nessa junção com a Secretaria da Fazenda. Comigo também a Emily e a Michele e a Patrícia, as duas também servidoras da CEPLAN. Alguns avisos importantes aqui que eu quero trazer para vocês. Está sendo gravado, como vocês podem ver, tem uma estrutura ali montada atrás. O evento vai ser disponibilizado na página da CEPLAN, no YouTube. Acredito que amanhã, no máximo quinta-feira, já esteja a gravação da audiência disponibilizada nesse canal. Todas as audiências ficarão disponíveis sempre com esse tempo, né? 1, 2 dias depois, acaba ficando disponível na página do YouTube da CEPLAN. Alguns avisos importantes, a gente tem algumas inscrições para fala, pessoas já inscritas agora. A gente abre espaço de 3 minutos de fala por pessoa, por munícipe. A gente pede que respeite esse tempo, até para a gente não extrapolar demais aqui o nosso cronograma. Como nós temos pouca gente, então dá para a gente levar isso bem, assim, tranquilo hoje, né? Eu vou passar uma série de avisos, de datas, então vocês fiquem à vontade com tirar foto, QR Code, vai ficar mais fácil de acompanhar, né? O primeiro é esse do meio aqui, Participe Mais, é o site que nós
utilizamos para o recebimento das propostas. As propostas de vocês servem como uma porta de entrada, né? Então, as propostas são colocadas nesse Participe Mais, do meio aqui, que é um site criado especificamente para esse tipo de demanda, consultas, plebiscitos, participação popular em geral. E lá está coletado todas as etapas do Orçamento Cidadão. Desde o início, esse processo começou em 2020, até agora pelo 2027. Né? Aqui, na parte direita, temos o SP 156. O 156 é um serviço especificamente para demandas da população, mais direcionadas, mais específicas mesmo. Também fiquem à vontade para acessar esse canal. Ele tem um caminho um pouco diferente do Orçamento Cidadão, ele tem um acompanhamento diferente, né? Uma responsabilidade diferente, mas a gente também disponibiliza aqui o canal para que vocês fiquem à vontade quanto a essas demandas. Né? O que é o Orçamento Cidadão? Basicamente, fazer um resumo breve. Se iniciou em 2020, é um processo de participação popular, onde a população, de uma maneira bem geral, traz propostas, traz demandas, traz sugestões para que entrem no orçamento do ano seguinte. Hoje é 7 de abril, é isso, né? 7 de abril, a gente está falando do orçamento do ano que vem, 2027. Sempre com esse time, né? Sempre pensando no ano que vem, no próximo orçamento. O orçamento desse ano já está em elaboração, já está em execução, né? Já está rolando. Então, a gente não pode alterar o orçamento de agora. Mas, para o próximo ano, a gente consegue discutir, debater e trazer propostas. Então, a gente está falando aqui hoje do orçamento de 2027, da LOA de 2027. E o orçamento cidadão é sempre com esse olhar, né? Trazendo propostas, discussões, críticas, sugestões, enfim, para que entrem no orçamento do ano seguinte. São destinados 320 milhões no programa no todo. Nós temos 32 subprefeituras em São Paulo, no município de São Paulo. Cada subprefeitura tem 10 milhões especificamente destinados, né, como propriedade, como posse. 10 milhões a cada subprefeitura. Aqui vocês não é diferente, né? Totalizando 320 milhões para todo o município. É importante falar também da participação dos CPMs, os Conselhos Participativos Municipais. Eles vêm ganhando um peso maior, uma importância maior nesse processo. Eu vou entrar mais a fundo, mais detalhado nesse ponto específico, mas é importante falar desse destaque, desse peso que os CPMs têm ganhado com o tempo, né, em relação ao processo. Aqui um pouco do calendário que a gente vai seguir esse ano, de 2027. A gente começou no dia 1º de abril, lá em cima, na parte esquerda, lá em cima, com a recepção das propostas. Nós abrimos a etapa de recepção das propostas. Os munícipes trazem propostas, encaminham demandas no Participe Mais especificamente, ou aqui nessas audiências que nós estamos realizando. O calendário de audiência começou ontem. Ontem nós realizamos já 2 audiências. Essa é a 3ª audiência desse calendário. Sempre nesse formato, noturno, das 6h30 da tarde, encerrando às 9h30 da noite, 3 horas previstas. É o nosso calendário até o dia 5 de maio. Né? Eu vou passar por cada uma dessas propostas, então não vou me demorar muito aqui. Esse é o calendário que eu falei. Começamos ontem, dia 6 de abril, com a SEI Pirituba. Hoje é a 3ª e a 4ª audiência, Butantã e Cidade Ademar, também sendo realizada agora, nesse momento. Resumidamente, é um calendário que vai de segunda a quinta-feira, segunda, terça, quarta e quinta. Nós não realizamos audiências às sextas-feiras, por conta de preferência de público mesmo. Geralmente, vai menos gente nas sextas-feiras. Não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Sempre concentra de segunda a quinta-feira. Vocês podem olhar as datas. Acabando no dia 5 de maio, aqui com a Vila Mariana e Parelheiros. São 32 audiências, passando pelas 32 subprefeituras do município. Né? Aqui vai exatamente para o Participe Mais, aquele site que eu falei agora há pouco. É o site que concentra essa entrada das propostas. participemais.prefeitura.sp.gov.br. Esse QR Code também, se vocês quiserem acessar, vai cair exatamente nele. Então, tem 2 formas de serem enviadas propostas. Ou pelo Participe Mais, ou aqui nas audiências, como essa de hoje, que vocês vão elaborar daqui a pouco, e vai ficar mais claro o que é isso. Né? Finalizando essa etapa, no dia 15 de maio,
com o encerramento da inserção das propostas. Em seguida, entre os dias 25 e 19 de junho, essas propostas nós encaminhamos, nós dividimos por cada um dos conselhos, cada uma das subprefeituras. Nós recebemos propostas da cidade toda, de todas as subprefeituras. Fazemos a divisão por subprefeitura, por território, por distrito, bairro, enfim. Encaminhamos a cada um dos CPMs, a cada um dos conselhos participativos. E aí sim, esses conselhos fazem uma etapa de priorização. Entendem o que é mais urgente, o que é mais importante em relação àquelas propostas recebidas e escolhem 15 propostas. Até 15 propostas, no caso, né? O limite é 15. Né? Importante falar em ordem de prioridade. Né? Então, a necessidade aqui que a gente pede aos conselhos é que façam uma ordem de priorização em relação àquela primeira mais importante, segunda, terceira, até a 15ª. Né? Até que a gente entenda o que é mais urgente, o que é mais necessário para aquele momento na subprefeitura. Orientação bem importante aqui em azul aos CPMs, reuniões abertas, reuniões transparentes, o máximo de abertura possível à população, trazer o máximo de gente possível para essas discussões, que isso fique bem aberto, bem exposto. Não seja uma reunião fechada, não seja uma reunião de grupo, somente naquele grupo do CPM, mas que traga a população e traga todos os interessados em ajudar ao bairro, ao distrito, à subprefeitura. E aí vai ajudar até a entender melhor quais são as demandas. Né? E essa priorização, de forma geral, no final das contas, é feita pelo coordenador do CPM, até como uma direção, até para a gente também entender quem está fazendo aquele direcionamento. Né? Então, o contato vai ser com o coordenador do CPM. Esse QR Code traz um pouco da composição dos conselhos participativos. São uma série de conselheiros que a gente até pensou em colocar os nomes dos conselheiros aqui, mas ia ficar extenso demais. Então, a gente coloca esse QR Code. Ali o endereço embaixo, Conselho Participativo Municipal. Se vocês acessarem esse endereço, vai trazer todos os conselheiros aqui, no caso do Butantã de hoje. Né? Por que essa força do CPM que vem ganhando peso com o tempo? Né? A gente entende que o Conselho Participativo está dentro das demandas da população, da subprefeitura, dos distritos. Digamos, o grupo que está mais por dentro do que está acontecendo ali, das urgências, das necessidades, e mais até do que a gente lá na prefeitura e nas secretarias em geral. Né? Então, a gente não está dentro dos bairros para entender quais são as demandas, quais são as necessidades. O CPM entra nesse ponto como uma forma de estar mais perto da população e também perto da subprefeitura, fazendo esse elo. Né? Por isso, os CPMs têm ganhado força nesse processo participativo. Enfim, seguindo o calendário, CPMs fazem essa priorização das 15 propostas, e escolhem 15 propostas desse grupo todo de propostas recebidas. Né? Só para ter uma ideia, a gente recebeu 3.300 propostas no ano passado. Estou falando no município todo. Né? Então, o CPM define 15 propostas para aquela subprefeitura, prioriza elas, a mais importante para a menos importante, e aí essas propostas são encaminhadas às secretarias responsáveis. Né? Cada proposta tem o seu dono, saúde, educação, transporte, cultura, por aí vai. Tem uma série de secretarias responsáveis. Né? São mais de 20 secretarias responsáveis. A gente divide essas propostas por secretaria dona, digamos assim, e aí encaminhamos esse pacote de propostas para que elas façam as análises do que é viável e inviável nessas propostas. Essa famosa análise de viabilidade ali em cima. O que é discutido nessa etapa? Quanto custa, uma previsão, uma estimativa de valor, quanto vai custar aquela proposta, quanto vai custar aquela demanda pedida, e uma análise também quanto ao aspecto jurídico, técnico e se é possível realizar aquela proposta, se é viável, se ela vai ficar pronta em um ano, mais de um ano, ter uma noção de tempo, uma noção de espaço, uma noção de cumprimento mesmo daquela proposta, se ela cabe no orçamento do ano que vem. Né? Então, financeiro, dinheiro e a parte técnica, se é possível realizar, né, aquela proposta. Sempre com esse limite de 10 milhões para cada subprefeitura.
Caso positivo, caso sim, caso seja viável, ela entra automaticamente no orçamento do ano que vem, no PLOA 2027 ali embaixo, que é a Lei Orçamentária Anual do próximo ano. É importante falar aqui em cima também, as propostas não priorizadas, tem muita coisa que acaba não sendo viável, acaba não entrando no orçamento cidadão. É mapeada, é guardada e são encaminhadas às secretarias também para que fique registrado as demandas da população, né? Então, a ideia aqui é que não se perca nenhum material, nada encaminhado pela população, né? Importante falar também uma questão aqui, compromissos, né? Uma vez que o orçamento é feito, é entregue, né, a PLOA, né, a lei orçamentária, a proposta, quando entra no orçamento, ela se torna um compromisso. Então, uma vez que ela está lá dentro do orçamento, a secretaria entende, e nós entendemos também que tal proposta ela se torna um compromisso a ser realizado, a ser cumprido, né? Então, não tem como ela estar no orçamento e nada acontecer, né? É importante falar isso. Ela está uma vez no orçamento e vai ser levada para frente, né? Uma etapa bem importante, caso os conselhos entendam que alguma proposta não foi bem analisada, ficou algum aspecto de fora, alguma visão parcial, alguma questão que não foi considerada, é possível fazer um pedido, um recurso, pedindo uma nova análise, um novo olhar naquela proposta, que é essa fase de interposição de recursos. Entre os dias 1 e 11 de agosto, ali no início de agosto, os conselhos encaminham pedidos para uma segunda olhada em alguma proposta, né? E aí essas propostas são novamente analisadas pelas secretarias responsáveis, né? Já caminhando bastante aqui. Seguindo esse calendário, eu estou passando as etapas do calendário para ficar mais ou menos assim, entender melhor o que vai se dar para frente, né? Audiências devolutivas. Uma vez analisadas as propostas, uma vez entregue o orçamento do ano que vem, nós prevemos uma etapa de audiências devolutivas. Um pouco diferente de agora, são audiências online, virtuais, no Teams, é uma ferramenta que nós temos virtual, onde nós trazemos os representantes de cada secretaria, de cada órgão, da subprefeitura também, e aí tem uma discussão sobre o que foi analisado, o que foi levado em consideração em cada proposta. Até como uma forma de transparência, uma forma de abertura do que está por trás de cada proposta. Por que foi viável, por que foi considerado inviável. É um espaço de diálogo, população e órgãos públicos, né? Subprefeituras e secretarias em geral. Virtual, porque seria quase impossível trazer representantes de todas as secretarias, de todos os órgãos, colocar no auditório. Ficaria difícil a logística disso, né? Então a gente faz esse encontro virtual até para facilitar a participação de todos, né? População também entra nessa conta. Finalizado o ano, finalizado 31 de dezembro, a gente encerra o exercício. 1º de janeiro começa o orçamento do ano seguinte, né? 1º de janeiro de 2027 começa o orçamento de 2027. E aí nós temos uma etapa de monitoramento, de acompanhamento dessas propostas. Em cima do que foi, o que vai estar sendo feito. A gente sabe que algumas propostas têm questões burocráticas, algumas demoram mais, outras demoram menos, entraves, licitação, não são tão simples de serem realizadas, né? Principalmente algumas propostas mais vultuosas, com valores mais altos. E em cima disso a gente entende que é interessante o acompanhamento dessas propostas. Mostrar o que está sendo feito, mostrar o que está sendo realizado. Essa etapa de monitoramento, a gente faz um monitoramento mensal, todo dia 10 é feito uma atualização em cima de cada proposta e também divulgado no Participe Mais, aquele site que eu falei no começo. A gente tem ficado bem em cima desse acompanhamento, desse monitoramento, para que as secretarias, para que os órgãos responsáveis respondam e tragam atualizações, né? Não fique só na promessa em relação às propostas, né? Falando um pouco dos números da prefeitura e também aqui do Butantã, da subprefeitura do Butantã, o orçamento desse ano, 137 bilhões previstos para toda a cidade, para todo o município de São Paulo. Aqui na região oeste, na qual nós estamos aqui hoje,
5 bilhões 830 milhões, um número bem razoável. Estou descendo, né? Subprefeitura território. Aqui são aqueles gastos que estão na saúde, na educação, no transporte, na cultura, mas que são específicos aqui para o Butantã. 2 bilhões 824 milhões. E aqui, o último número aqui de baixo, 62 milhões e 100 mil reais destinados exclusivamente à subprefeitura do Butantã. Então, descendo do número maior lá em cima, chegando ao número menor aqui embaixo, que é da subprefeitura, né? É importante trazer esses números, é importante mostrar esses valores até para a gente ter noção do que está por trás do orçamento do município de São Paulo, né? Dividindo um pouco aqui em função, em gastos, aqui já por área temática, né? Vocês podem ver lá em cima, do maior para o menor. Educação tem um gasto enorme, né? Estou falando aqui especificamente do Butantã, tá? Quase 1 bilhão de reais para a educação. E aí esse espaço que nós estamos aqui está ali alocado, né? Um céu. A saúde em seguida, 583 milhões. E aí mais abaixo, habitação, transporte, urbanismo. E aí as demais mais para baixo. Esse número acaba se repetindo nas demais subprefeituras, tem um foco bem grande na educação e na saúde, muito equipamento, muitas UBSs, UPAs, escolas, CELS. Manutenção desses equipamentos são bem caras, bem custosas, então tem esse valor maior sempre na educação e na saúde, né? Em seguida, habitação e transporte acabam também tomando grande parte do orçamento. E mais para baixo, as demais secretarias, demais funções, demais áreas temáticas, né? Aqui é interessante, a gente sempre traz esse slide como forma de mostrar o que está sendo feito em relação às edições anteriores, né? Aqui mostra um pouco das propostas do Butantã para o ano passado. O que foi votado, o que foi analisado e o que entrou para 2026, o que está sendo executado em relação ao orçamento cidadão para o Butantã aqui, né? Aqui são todas as propostas que passaram e foram aprovadas para esse ano. De baixo para cima, aqui está ao contrário, de baixo para cima, a proposta maior embaixo e a menor em cima. Eu vou fazer uma leitura bem rápida. O Circo Escola de São Remo, com a responsabilidade da SMADS, a Secretaria de Assistência Social, com quase 5 milhões, quase metade dos recursos aqui já direcionados, concentrados nessa proposta, né? E aí vou fazer a leitura. A revitalização da Praça José Ória, na Vila Sônia, com 1 milhão e meio, desculpe. Memorial dedicado à valorização da cultura indígena Pangararu, com 200 mil. E aí, demais propostas também aqui da SUB, criar jardins de chuva no Real Parque, o projeto esportivo para a comunidade 1010, Bode Zé, a implantação de área de estar e lazer na Vila Nova Esperança, implantação de paisagismo e jardins de chuva, rotatória da Raposo Tavares com o ministro Laudo Ferreira. Aqui já, essa parte da metade para cima, são propostas específicas da subprefeitura, né? Revitalização de praça, revitalização de espaço livre e revitalização de espaço livre na Rua Sebastião Martins, número 314. A soma disso tudo, 10 milhões de reais previstos para o Butantã. Cada subprefeitura tem esse limite, né, de recurso. Tem uma sobrinha aqui de 400 reais, não estranhem que é sobra mesmo. Quiserem tirar foto, importante... ODS, importante colocar isso aqui como uma agenda municipal, tem um escopo de 2030, uma agenda municipal 2030, com indicadores, são 17 indicadores que a ONU traz em relação ao mundo todo, e aí a cidade de São Paulo acaba abraçando esses indicadores de forma que se encaixem suas propostas, suas necessidades em cada um desses indicadores. O nosso, aqui do Orçamento Cidadão, está no 16, que fala especificamente sobre instituições públicas, a força das instituições, que a subprefeitura funcione melhor, os órgãos funcionem melhor,
sempre atendimento às demandas da população, né? O escopo de tempo aqui, a limitação de tempo é 2030, 2026, nós estamos agora, tem mais 5 anos pela frente, até 2030. São pontos de melhoria trazidos pela ONU, né? Interessados em geral, tem aqui o endereço embaixo com mais detalhes dessa agenda municipal. Caderno do Orçamento, bem importante, é uma iniciativa da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Planejamento, a CEPLAN. Nada mais é que uma cartilha com orçamento, digamos, um vocabulário mais fácil, um entendimento mais fácil do que está por trás do orçamento. Então, explica o que é uma dotação, o que é uma receita, uma despesa, quais são esses processos que estão por trás do orçamento, da elaboração do orçamento. Para elaborar esse orçamento leva o ano inteiro, leva o exercício inteiro. E é importante que a população entenda o que se dá por trás de todo esse processo, né? E o caderno mostra um pouco essas etapas, traz os números, traz quanto custa a cada subprefeitura, qual o valor destinado a cada secretaria, a cada órgão, e expõe abre um pouco os números do município. Também é feito de maneira anual, ele já está na 4ª edição, sempre mais ou menos nessa etapa do ano, abril, março, ele é divulgado. Essa é a nova etapa, é a nova edição, 2026, com os números desse exercício aqui, desse orçamento. Está disponível nesse QR Code, em tela, na página da Secretaria de Planejamento e Eficiência, a CEPLAN. Falar um pouco do plano de ação das subprefeituras, também uma ação bem importante, aqui na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. É um plano que dura 4 anos, 2020 está lá em cima, 2026 a 2029, e são digamos, propostas, são frentes, são pontos de interesse especificamente para o território da subprefeitura. Então, são pontos de ação que vão ser cumpridos, vão ser acompanhados com atenção durante os próximos anos, né? Aqui está bem pequeno, está bem ruim de visualizar, mas seria basicamente pontos de atenção para os próximos 4 anos em relação às subprefeituras. Aqui está disponível nesse endereço, gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. Plano de ação das subprefeituras 2026-2029. Caso tenham mais dúvidas também, fiquem à vontade tem esse endereço aqui, tem o QR Code para maiores questões. Elaboração de propostas, a ideia nossa é que a gente se divida, áreas temáticas, pontos de interesse, pontos de atenção, saúde, educação, transporte, cultura, que a gente se divida e consiga elaborar propostas, consiga trazer ideias para que entre no Orçamento Cidadão, né? Algumas ideias, alguns pontos de atenção que a gente sempre traz, né? A ideia é que a gente se divida em grupos, pequenos grupos, a gente está aí pouca gente aqui hoje, mas dá para a gente fazer alguma divisão. A pessoa que está com alguma proposta da saúde, outra do transporte, outra da cultura, um CEL, enfim, alguma questão específica, a hora seria essa de apontar essas questões, né? A gente tem formulários, a gente tem folhas para essa criação, a gente vai distribuir agora pelos presentes, né, quem estiver interessado. E a ideia é que a gente leve essas propostas de volta para que entrem no Orçamento Cidadão, para que entrem nessa etapa de recepção das propostas, né? Alguns pontos que a gente sempre traz como facilitação, como tentar melhorar um pouco a qualidade dessas propostas. Se possível, a gente pede sempre que sejam de fácil identificação, fácil apontamento, né? Em relação às direções, em relação ao bairro, subprefeitura, rua, distrito, que se mostre exatamente o que está se querendo e onde está sendo apontada tal demanda, tal questão, né? A delimitação, propostas muito amplas, muito genéricas, fica mais difícil o acompanhamento e o entendimento até de quem está analisando as propostas, né? Então, exemplos, eu quero uma UBS, mas aonde, como, em que lugar, qual distrito precisa mais, qual precisa menos, muito genérico, muito difícil de entender. Então, apontem o distrito, apontem, se possível, rua, bairro, subprefeitura,
saiam um pouco do escopo da subprefeitura e direcionem um pouco mais, né, o que está sendo falado na proposta, né. A área temática também é importante. Eu estou falando do transporte, estou falando da segurança, está com problemas de segurança no meu bairro, na minha rua, perto do metrô, perto, enfim, da estação, do céu. Apontem bem delimitado o que está sendo pedido, né? Importante falar também desse limite orçamentário. A gente tem 10 milhões, que é importante sempre ter em mente. Então, propostas muito grandes, muito, digamos, suntuosas demais, com recursos muito grandes, fatalmente elas vão cair numa análise um pouco mais complexa da secretaria responsável, né? Então vão ter um entendimento mais complicado de realização, vão demorar mais tempo, então ela acaba ficando mais complicada de passar aqui no Orçamento Cidadão, né? Então a gente pede sempre, se possível, questões de zeladoria, questões de praça, questões mais pontuais do dia a dia, são mais fáceis de serem analisadas e aprovadas, né? Aqui algumas áreas temáticas que a gente tem como exemplo, somente exemplo, tá? Mas são as principais que a gente tem no município, né? Assistência social, direitos humanos, educação, esporte, habitação, cultura, saúde, saneamento básico, segurança alimentar, bem importante, meio ambiente, segurança urbana, transporte, zeladoria urbana e melhorias de bairro, bastante específico da subprefeitura, né? E outras questões que acabem aparecendo também. Todas elas estão disponíveis também no Participe Mais para acompanhamento, né? Pessoal, é isso. A gente entende que, de forma bem básica, o processo do Orçamento Cidadão é isso. A gente tentou fazer uma prestação mais sem grandes detalhamentos, para não dificultar um pouco, não ficar chata a prestação, mas a ideia é que a gente saia com algumas propostas aqui de hoje, saia com algumas questões aqui levantadas. Em seguida, a gente abre espaço para os inscritos em geral colocarem críticas, sugestões, enfim, dúvidas. Tá bom? Então agora a ideia é que a gente se divida e elabore propostas, né? Quantas pessoas na divisão? Tem vontade, não tem problema. Então nós vamos falar nas quatro. Tá ótimo. Nós vamos ficar mais quatro. Você quer ficar também? Não. Vocês tá livre, vocês escolhem. Pode ser. Porque eu acho que fica mais democrático. Pode ser. Vocês preferem falar de quais textos aí? Falar sobre a mudança. Isso é fácil. Saúde, educação, Sim. transporte. Sim. Mas cada um aqui tem uma região. Aqui Não decidiu ainda o que quer falar. Mas aqui fala do ciclo dos crimes. Você...
Pessoal, vamos lá? Vamos dar continuidade. A gente tem um pessoal ainda lá fora, mas a gente reinicia aqui. Umas dúvidas que surgiram aqui nas conversas, né? Primeira dúvida delas é: o evento está sendo gravado, né? Vai ser disponibilizado na página do YouTube, nesse endereço aqui embaixo, Ceplan, Copom, Coplan. Acredito que mais uns 2 dias já esteja disponível as audiências nesse canal, todas as audiências desse calendário, né? A de ontem, na CEP, Pirituba já está disponível, e assim por diante, sempre com 1, 2 dias de tempo, né? Outro ponto importante eu falei um pouco sobre o orçamento, sobre os 320 milhões. Vou passar aqui um pouco. Vocês podem ver que as propostas estão bem distribuídas. Tem SMADs aqui embaixo, tem a SUB, tem SEMI, que é a Secretaria de Esportes, tem Cultura,
elas não seguem uma ordem, digamos, de área temática, né? Está bem variado, está bem distribuído. Então não tem uma, digamos, uma orientação ou uma especificidade para tal proposta, tal área é mais, digamos, preferida do que outra, né? Não tem uma ordem de preferência em relação aos recursos, né? É claro que propostas mais ambiciosas, propostas maiores, com maior volume necessário de recurso, são mais difíceis de serem cumpridas, né? de serem analisadas, de serem passadas para o orçamento, e aí tem esse entendimento. Propostas mais simples, mais fáceis de serem realizadas, tem uma certa facilidade, né? Vocês podem ver que tem revitalizações ali em cima, tem praças, são recursos menores em relação às demais, né? Mas não existe uma preferência, não existe uma prioridade, não tem uma ordem para que seja realizado questões de zeladoria, da saúde, enfim, não existe isso, né? Ela está livre para todo o município e para todas as áreas também, né? Nós coletamos uma série de propostas, a gente vai levar essas propostas para a Secretaria de Planejamento, a nossa CEPLAN, né? A ideia é que essas propostas entrem no Orçamento Cidadão, entrem nessa etapa de recebimento de propostas no Participe Mais, e aí acabem sendo direcionadas aos CPMs, aos conselhos participativos, na etapa de prioridade das propostas, né? Então, mais uma vez, essas propostas vão ser inseridas no Participe Mais, não vai ficar perdido esse material, né, essas propostas. Eu tenho algumas pessoas que se inscreveram para a fala, tem 7 pessoas aqui inscritas. A ideia é que a gente chame essas pessoas, pedir, por favor, que respeite o nosso tempo esperado aqui de fala, né? A gente dá 3 minutos de fala por pessoa, por cidadão. Claro que nós estamos aqui com poucas pessoas, dá para a gente ter um bom senso em relação a isso, mas vamos procurar não extrapolar tanto com esse tempo, tá? Eu vou chamar as pessoas, por favor, vocês se encaminhem aqui para frente, os que eu chame, né? E é isso. A primeira delas é o Erickson Magnavita. Passou. Dira, é isso? Diva, desculpa, Diva. O que a senhora quiser. Quer subir aqui? Pode subir aqui. Não precisa. Deixa eu pegar meu zóio. Perdi? Acabou de pôr na bolsa. Você botou na bolsa. Na bolsa. Vou pegar meu óculos, senão não enxergo, gente. Não guardo ele. Cuidado só para não tropeçar. Então, eu escrevi umas 3 propostas, espero que entendam o que eu escrevi. Eu sou uma pessoa disléxica, então eu começo no meio, vou para o fim e depois eu volto para o começo. Mas as propostas, né, que eu escrevi, não tem nada aí. Eu queria que esse PowerPoint, né, apesar de estar escrito aí que é Smart, não sei, Smart, Copom, não sei o quê, viesse para a gente que tem aqui, todo mundo acho que fez o e-mail, manda para o e-mail da gente, não custa. Quer dizer, eu acho que não custa, né? As propostas que eu falei foi sobre recapeamento das ruas de Coab, que eu acho que não vai passar. É a nossa UBS lá na Coab Raposo, porque a gente pega a UBS Boa Vista, que está totalmente colapsada. Uma UBS lá na Raposo, a gente luta há mais de 20 anos. Tem tudo nas secretarias, em tudo quanto é lugar tem os papelada. E se vocês quiserem, eu posso disponibilizar também. E mudar a feira de domingo para a Travessa Cachoeira Vida Nova, porque a Coab Raposa é uma rua que desce e outra que sobe.
Na que sobe, tem a feira de domingo. Então, na rua que é pequena, né, porque é uma Coab, é uma rua super estreita, que, né, com carro dos dois lados, porque não se tem onde estacionar os carros, sobe ônibus, então o ônibus tem que ficar meia hora lá esperando os carros descer, os que estão descendo, para ele poder subir, ou alguém, geralmente é o cobrador que vai lá, manda parar os carros para descer. E outra coisa, por que a gente está pedindo o recapeamento? Porque lá existe uma empresa, que eu não lembro o nome, mas ela é ali no Santa Maria, e tudo quanto é caminhão com caçamba, caminhão com trator, caminhão com caminhão em cima, desce a Coab Raposo. Só que a Coab ela foi feita para carros, não foi feito para isso. Então, eu acho que deveria de mudar o trânsito lá. Outra coisa que puseram lá foi um semáforo que, a partir desse semáforo, no final da Cachoeira por aqui, puseram um semáforo que eu preciso de falar, que aí não tem nada a ver com isso, tá? Mas eu estou falando mais para o subprefeito mesmo. Puseram um semáforo e tiraram os pontos. E as pessoas, elas sobem a pé. E é uma subida íngreme. Se fosse uma subidinha, tudo bem, né? Dá ainda. Mas as crianças, mulher com criança no colo, mulher com sacola de mantimentos, e é uma coisa horrível. É só porque, por isso que eu falo, a pessoa pode até morar no Butantã, como subprefeito, mas não conhece as localidades. Não conhece, porque se conhecesse, por isso é que eu falo, visitem a Coab Raposo, para ver o que tem lá, o que não tem, o que precisa. E pode me chamar, pode me ligar, se eu atender. Se eu não atender, é só mandar recado, que eu só vejo de manhã e à noite, tá, gente? Então, pode mandar recado, tudo. Ô, Diva, dá para você acompanhar? Eu mostro onde que nós temos os problemas que são de Coab Raposo. Não tem nada a ver com isso, tá? Desculpa. Obrigado, Diva. Senhora Sônia. Boa noite, gente. Então, eu nem ia falar, porque eu já falei ontem no Conselho Participativo as demandas que eu preciso urgente e coloquei elas aqui nas propostas. O que eu gostaria que ganhasse mesmo na proposta seria as duas UBS, tanto o Rio Pequeno como a UBS São Domingo. Porque a UBS Rio Pequeno fica numa casa, num sobrado, que não tem acessibilidade nenhuma para os usuários de lá. E a UBS São Domingo, todo mundo tem que descer, tanto para a Avenida Rio Pequeno, como ir para o Butantã. Está dividido, porque não tem as UBS tão superlotadas. Então, isso seria o mais assim, urgente que eu preciso, tá bom? É só isso. Senhor José Cecílio dos Santos. Boa noite. Eu sou o Cecílio, sou aqui do Jardim Boa Vista, do lado do Carrefour. Então, e a proposta que eu coloquei, né, foi sobre o... Ia colocar parque linear, mas eu sei que parque linear tem muita secretaria que é envolvido, demora demais. Estamos há mais de 30 anos lutando para esse parque linear, então acho que não vai resolver. Eu coloquei a revitalização desse córrego. Porque quando transborda esse córrego, pega desde a Piemonteses ali do Carrefour, que transborda tudo, não entra ônibus, não entra carro, nada, até lá em cima no Boa Vista. Então, isso aí já está mais de 30 anos já nessa luta, até mais de 30, né? E esse córrego precisa ser feita essa revitalização. Outra coisa que eu coloquei também é sobre um espaço cultural e esportivo para o jovem, para as crianças. Por quê? Porque muitos pais, mães reclamam que as crianças saem da escola e não tem para onde ficar. Se não vão para a rua, vão para algum espaço que, às vezes, que não é um local bom, né, para as criançadas nem para os jovens. Então,
tem espaço já no bairro que dá para fazer esse espaço cultural e esportivo. Judô, capoeira, espaço para futebol, brincadeiras. Por quê? Porque muitas das vezes as crianças não têm onde ficar. Então, às vezes, o espaço aqui da Liga, a Liga Católica que tem aqui também já está saturado, é muita gente. E também não tem como trazer essas crianças para levar para esse espaço. Então, ou teria um transporte, ou teria que fazer esse espaço na própria comunidade, no próprio bairro, né? E reforçando também sobre a UBS, que não faz parte da minha região ali, mas a UBS São Domingos, ela já tem até espaço, né? Tem até área. Falta só, porque eu conversei com um representante de lá, ele não está aqui hoje, mas já tem a área, só falta fazer a UBS. Então, é transformar, né, essa área da parte social para que ela consiga ser, para fazer essa UBS também. Santana Silva. Se me permitir, vai. Bom, pessoal, muito boa noite a todos e todas. Eu vou utilizar um verbo aqui, viu, meu companheiro? Eu quero dialogar com você, tá? Porque teve uma frase que você usou aqui que me impactou, que foi dizendo assim: o volume do orçamento cidadão é muito grande, etc. E aí nós temos no Brasil hoje, e talvez se estenda para boa parte do mundo, dois tipos de democracia, que é a participativa e a representativa. E tem que ficar a pergunta no ar. O Conselho Participativo Municipal, tendo essa atribuição de escolher propostas, ele passa para uma outra coisa que não é participativa, é representativa. Porque ele vai representar os anseios da população. Esse é um elemento importante para a gente começar a entender o que está acontecendo com o controle social. Os conselhos que deveriam ser participativos, eles estão caminhando para ser representativos. E somos nós que vamos escolher as propostas e priorizá-las. Portanto, é representação. Agora, o mais importante que eu acho que a gente tem que fazer esse diálogo é que nós estamos falando de um orçamento de 2026, não conhecemos 2027, portanto, trabalhamos com a ideia do orçamento de 2026 de 137 bilhões de reais. Sabem quanto significa o orçamento cidadão? 0,2%. Isso não é participação social, nem aqui e nem na China. Nem aqui e nem na China. Porque eu sou uma das pessoas que foi crítico, inclusive, pelo conceito. Porque quando se teve a ideia dos orçamentos participativos, falava-se em discutir os investimentos. Né? Então, vamos discutir os investimentos. Onde vai ser investido tanto, onde vai ser investido, e aí se consultava a população. O grande problema é que as câmaras municipais entenderam que esse processo tiraria o poder de decisão, de representação das câmaras municipais. Então, eu classifico, sinceramente, com todo respeito mesmo, eu classifico o orçamento cidadão nestas condições, com este percentual, daquela velha história que meu pai me dizia lá no Nordeste, quando eu passava em frente a alguma coisa que eu queria, e dizia: pai, compra. Aí ele falava: na volta a gente compra, filho. Então eu acho que o orçamento cidadão, nas condições que estão colocadas, com 10 milhões, para você decidir sobre demandas extremamente importantes da participação social, é extremamente irrisório, na minha opinião. Eu acho que uma das lutas que nós temos que fazer é para que aumente muito, mas muito, o orçamento cidadão. E aí, entrando numa conversa que a gente teve, que é o seguinte: por que hoje nós temos
isto aqui vazio? Porque falta entrega. Falta entrega. Falta ao cidadão entender que a proposta que ele fez foi efetivamente colocada. E aí, nós escolhemos 15 de quantas? Você falou o número. Um número de quase 3 mil e pouco. Oi? 3.300 propostas, e aí nós escolhemos 15 por prefeitura, de se dá quanto? Irrisório. Então, eu acho que a nossa luta, enquanto controle social, é, primeiro, ampliar o orçamento cidadão. Segundo, estabelecer, não audiências públicas, mas assembleias populares, para que a população comece a participar efetivamente daquilo das suas demandas. E aí, sim, nós teremos aquilo que nós almejamos, que é a democracia efetivamente participativa. Um beijo no coração de todos. 2026, 137 bilhões. 137 bilhões. Zero 0,2. Considerando 320 milhões. Eu não estou discutindo governos aqui. Não quero discutir. Eu não quero discutir se governo X ou se governo Y. O que eu estou falando é de controle social. Mas você concorda que a participação social está pequena. Concorda com isso? Então, ok, não precisamos discutir governos, porque eu acho que não é essa a função do controle social. O controle social, rapaz, Gabriel, né? O controle social trespassa qualquer governo, independente de quem esteja no poder. O controle social é uma participação da sociedade civil. Portanto, o governo de plantão, para mim, não me interessa. Quem é o governo de plantão? Eu vou brigar com todos eles, sem exceção. Porque o que eu luto é pelo controle social. E o controle social, nós estamos falando em movimentos sociais, estamos falando de sindicato, nós estamos falando em Câmara Municipal, nós estamos falando em tudo isso. Mas eu acho que a gente não deve polemizar, eu acho que tem outros... Sim? Não, desculpa. Não, desculpa. Transformar uma situação de crítica. Vamos usar essa situação do cidadão que a gente tem hoje para o nosso bem. Sim, desculpa eu te falar uma coisa. Eu sou do tempo em que a gente começou os orçamentos participativos e a gente fazia assembleias por bairro. E eu estava nessas assembleias lá no Grande ABC, em todas as assembleias. Então, nós estamos falando de algo histórico que se perdeu durante o tempo. Por isso, eu reafirmo aqui, não importa qual governo, nós temos que ampliar e muito a participação popular. E isso se amplia com resultados, se amplia com verba na mão deles, e etc, etc. Tá? Independente, isso fique claro, independente de qualquer governo. Everaldo Paulino. Oi. Boa noite, pessoal. Então, quebrar essa polêmica. Importante do orçamento participativo é que ele existe, independente de quem plantou ou de quem no futuro vai usufruir. A importância de nós discutirmos o orçamento e aplicarmos de maneira que beneficie a população. Né? Porque o governo vai passar, independente de quem é o prefeito hoje, não vai ser daqui 10 anos, né? O partido, independente que seja isso. Se existe essa ferramenta,
Então, vamos implementar e usar ela da melhor maneira possível, né? Então, sem polemizar, porque governos passam, né? O que fica é a população. E o legado que isso vai ser deixado durante anos e anos para nossos filhos e netos. Então, o que nós apresentamos ali, nosso projeto, inclusive visando também crianças, né? Ali no Esperança, um CCA, seria um Centro de Convivência de Adolescentes e Crianças, e também pensando na população idosa, que é a que vem mais crescendo no nosso país, né? A gente também está propondo um centro de convivência para idosos, voltado também para a área de reprofissionalização, né? Porque o idoso está voltando a ter que trabalhar, porque muitas vezes o que ele tem em mãos não é suficiente. Então, e hoje o que está gerando de emprego para idosos, muitas vezes são subempregos, empregos em supermercado, em posto de gasolina. Então, tem idosos com capacidade para também estar exercendo profissões técnicas. Então, vamos prepará-los também para estar exercendo profissões mais elevadas, né? Então, tendo cursos profissionalizantes, lazer, cuidando da saúde. Isso é importante para que o idoso também se reinsere na sociedade, inclusive com inteligência artificial, né? Também tem idoso hoje que não sabe usar nem aquele token lá do McDonald's. Mas também vamos avançar um pouco mais, não é só questão de digitar, questão de intelecto. Tá ok, pessoal? Obrigado. Muito bom. Paulo Roberto Oliveira. Boa noite a todos. É importante esse debate. Eu sou Paulo, da Luta pelo Social, conselheiro da UBS Paulo Cês, líder comunitário. É importante essa discussão aqui, porque as demandas do nosso território, elas são gigantes. E aí eu, como representante do CPM, em especial o Distrito Raposo Tavares, indiquei na minha proposta, com meus companheiros, a minha querida e amada Vila Nova Esperança, Gabriel. São 960 famílias, subprefeito. Há mais de 40 anos, são mais de 400 crianças que almejam um asfalto. E eu sei que agora eu devo estar olhando para um pai de família. Isso não é questão de partidária, não é? E política se faz com inteligência, não faz com ódio, não faz com fígado, se faz olhando para as crianças, para os idosos. A Vila Nova Esperança tem mais de 40 anos, está dentro das leis 1 para ser urbanizada. Falta vontade política da gente fazer. Aí eu indiquei ali 4 ruinhas, pedacinhos de rua. E nessas ruas ela já existe esgoto, água e luz. Mas infelizmente, Sônia, as nossas crianças continuam tendo problema sério de diarreia, cólera aqui na UBS, porque elas andam, desculpa a expressão, em cima, caminhando em cima, né, de cocô de gato, de cachorro, não é? Isso quando chove. Eu moro ali há mais de 25 anos. E a nossa luta é a urbanização urgente da Vila Nova Esperança. Nós não vamos desistir. E para fechar minha fala, mulheres do Butantã, a luta para o mamógrafo do Hospital Materno de Mário Dene, ela não vai parar, nossa mobilização vai continuar. Eu não vi aqui que a proposta do mamógrafo, ela não está aqui, esse dinheiro provavelmente vai voltar. Por enquanto o que tem é promessa, que vão colocar lá no no hospital, lá. Mas enquanto não ser instalado, a gente não quer saber. As mulheres do Butantã não querem saber se vai alugar, se não vai. O que a gente vai fazer é continuar lutando, pois são mais mulheres acima de 45 anos até 74 anos, são quase 122 mil mulheres que nós precisamos de um mamógrafo para o nosso território. Forte abraço, que Deus os abençoe, que Deus abençoe o Gabriel. Eu sei, Gabriel, com que você trabalha.
Eu sei o orçamento. Eu ia ler aqui, eu nem vou ler para não polemizar. Mas está aqui. A queda, desde 2024, a queda no orçamento tem sido drástica, os cortes. Aí fica difícil. O Butantã hoje conta com quase 580 mil habitantes. E o distrito Raposo Tavares está em colapso, principalmente a área da saúde também. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, viu? Pessoal, é isso. Foram 7 falas, 7 inscritos. A gente encerra essa etapa de resposta, de direito de microfone a todos os presentes aqui, todos os interessados. Frisando aqui, mais uma vez, nosso calendário de audiências. A gente está no 2º dia de audiências hoje, né? Encerrando agora. Vai até o dia 5 de maio. Também, mais uma vez, frisando esse calendário aqui das propostas, recebimento das propostas, vai até o dia 15 de maio. A gente tem quase um mês e 10 dias pela frente. É bem importante que vocês coloquem propostas, coloquem ideias, demandas. Participe mais, está aberto a todos os interessados. As audiências também, como essa aqui, são um espaço de abertura para essas entradas. Então, queria agradecer todo mundo presente. O subprefeito também, bem bacana, bem parabenizar a presença. Está aqui até essa hora, são quase 8h40. A gente sempre fala isso, eu sempre falo isso nessas audiências. É bem importante também vocês saírem de casa, está aqui disponível, terça-feira, tempo chuvoso, enfim. É bem importante a participação de vocês, equipe da subprefeitura também, todos aqui presentes. Agradecer muito e a gente continua com esse calendário até o meio de maio. Então, agradecer bastante, obrigado, boa noite a todos.